Olá, eu sou a Marina Nabão e quero te fazer um convite a explorar o seu brilhantismo erótico e sensual com meu grupo online de desenvolvimento feminino, o Rainha do Prazer. Essa é uma oportunidade para que você possa se reconectar amorosamente com seu corpo, prazer e sexualidade e começar a desenvolver a potência multiorgástica do seu ser. Durante 6 semanas, juntas em grupo, nós vamos explorar as diferentes zonas erógenas do corpo feminino. Eu exploro as 5 principais junto com você. E vamos aprender técnicas, ferramentas e formas de perceber o prazer, sustentar o prazer e expandir o prazer, para que a gente perceba que o nosso prazer está muito além do nosso centro sexual e que ele pode ser percebido de uma forma muito mais potente. A ideia aqui é dar uma oportunidade para que cada uma de nós possa ressignificar a relação que nós temos com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio prazer e sexualidade. É um momento de ter uma nova educação sexual, uma educação sexual positiva, focada no prazer e na potencialidade do seu corpo. Esse trabalho ele é feito com muito amor, com muito carinho, com profunda devoção que eu tenho ao desenvolvimento e emancipação feminina. Essa é a segunda turma que nós estamos formando. Os grupos são intimistas de 4 a 10 mulheres e nos encontramos todas as quintas-feiras à noite, horário de Brasília, para um momento de aula de anatomia, fisiologia, ensino de técnicas e então um ritual que você faz, claro, com a sua câmera e áudio fechados, com privacidade, mas pertencendo a um grupo, se beneficiando da potência do trabalho em grupo. Eu realmente acredito que a falta de intimidade que nós temos com o próprio corpo e principalmente com a nossa potência prazerosa tem sido uma das causas principais para a falta de autoconfiança, para a falta de energia para a gente estar na vida e principalmente para a gente ainda, em alguns momentos, se manter pequena, apagada, frente ao que a gente quer construir nas nossas vidas. Então esse é um convite, é uma oportunidade para que você venha reverter tudo isso com a potência de um grupo, podendo conhecer o seu próprio corpo de uma nova maneira, podendo também ter um momento e uma oportunidade de entender melhor o que essas tradições ancestrais, milenares do tal sexual, tantra, sexualidade sagrada, têm a nos ensinar sobre esse corpo como templo divino, sobre o prazer feminino como potência e sobre como isso se transfere como empoderamento incorporado para as diversas áreas da nossa vida. O grupo está em formação, você pode acessar as informações e se inscrever no meu site, marinanabão.com. Durante essa semana eu vou soltar mais alguns vídeos falando do trabalho para você ter um gostinho disso. E eu estou mantendo o desconto de 35% que eu dei no primeiro grupo por conta da quarentena. Então aproveite, você pode parcelar no cartão em até 10 vezes sem juros. Esse trabalho ele tem o intuito de promover realmente um momento de profundo autoconhecimento e emancipação do feminino. Além disso, promover novas relações, novas amizades, porque um trabalho intimista desse, feito em grupo, tem uma potência muito forte de cura das relações femininas, cura dessa memória de que mulheres são competitivas, não são amigas. Então venha e se beneficie de todos os aspectos do Rainha do Prazer. Nós vamos cobrir 5 principais zonas erógenas, então começamos falando de vulva e clitóris, passando por seios e mamilos, depois o ponto da deusa, que é o chamado ponto G, em seguida o cérvix, que é o colo da útera, e por fim o prazer anal. E aí no nosso 6º encontro nós temos um momento de coroação, em que você vai unir todos os conhecimentos dos 5 encontros anteriores e vai realmente incorporar
essa identidade da rainha do prazer, dessa mulher que se apropria do próprio corpo, que conhece a sua potência prazerosa e que caminha na vida tendo essa consciência corporal, essa consciência do seu tamanho, do seu poder. E aí, a partir disso, faz escolhas mais autênticas e mais acertadas em qualquer área que você queira fazer. É um trabalho muito lindo, tem embasamento teórico profundo e tem embasamento amoroso também muito forte. Espero que você diga sim para esse momento, espero que você possa aproveitar esse servir e que você venha. Se você tiver dúvidas, me chama no WhatsApp, me manda mensagem, eu vou ter o maior prazer em conversar com você para que você possa tomar essa decisão de uma forma mais consciente. Muito obrigada, um grande beijo e te espero no Rainha do Prazer. Então, dentro da reflexologia do taoísmo, todo o canal vaginal até o colo do útero tem os órgãos correspondentes do corpo humano. Como quando a gente faz shiatsu nos pés, né? Tem os pontinhos dos pés, esse aqui é o rim, esse aqui é o coração, esse aqui é não sei o quê. Os taoístas fizeram um mapeamento tanto do pênis masculino, né? Quanto da vagina. E o colo do útero, o nosso cérvix, equivale ao nosso coração. Então é uma região de muito amor, de muita compaixão, de muita expansão amorosa. Quantas pessoas estão fechadas para o amor de verdade, não de brincadeirinha, porque tiveram seus corações magoados? Quantas pessoas não se entregam completamente à experiência amorosa porque foram machucadas no passado, porque têm histórias ruins? Isso fecha o nosso coração e, da mesma forma, isso fecha o nosso cérvix para o prazer. Meu marido, minha esposa sabe me tocar muito melhor que eu. Essa é a história do feminino. Não é por isso que a gente está aqui, para construir uma nova história. E por isso a coragem, por isso o pioneirismo de vocês em toparem fazer isso, porque é romper com muito, a gente está rompendo com muita coisa, isso é muito bonito, é muito forte e nos cura e cura as outras também. Voltando pro cérvix, se a gente vai falar de um prazer tão profundo, eu não posso ir entrando a qualquer momento, né? Eu tenho que cuidar de primeiro abrir o meu corpo, abrir a minha mente para o prazer, brincar bastante com a vulva e na hora de penetrar, ir entrando no canal vaginal. Lembra que o cérvix está lá no fundo e nem sempre o primeiro toque é gostoso, é prazeroso. Esse receio do que vai acontecer quando eu coloco o meu dedo lá no fundo para sentir meu cérvix. Então a gente precisa cuidar desse estado emocional e mental também quando a gente está fazendo essa exploração. Se a gente falar num aspecto mais holístico, olhando para a reflexologia, é quase como se a gente estivesse colocando o dedo no coração. A gente está tocando o coração. Então o que está aí nesse coração? Gente, estamos numa pandemia, quarentena, um monte de coisa acontecendo. É natural que, de repente, o que vocês precisem é de um choro. E tudo bem chorar. É natural que vocês precisem de um grito. E tudo bem gritar. Mas procure uma forma de dar vazão ao que quer que for. E se for um puta de um gemido de prazer, de tesão, de um gozo fenomenal, que seja também. No Tantra, o cérvix tem uma conexão absolutamente espiritual, né? Os orgasmos cervicais no Tantra são conhecidos como os orgasmos transcendentais, as experiências de realmente a gente se conectar com o universo. Uma das possíveis explicações para isso é que quando a gente está fazendo o estímulo do cérvix, também o nosso corpo começa a liberar um componente químico, o nosso cérebro libera um componente químico que chama DMT.
que é o mesmo componente químico de psicodélicos, como a ayahuasca. Então, essa profundidade e o toque do Cervix, ele também libera isso. Então, por isso que ele está associado a experiências transcendentes. Na pornografia, a posição mais usada para o sexo anal é a mulher de 4 e o cara atrás dela. Essa é a posição mais dolorosa para o sexo anal. Não deveria começar por aí, porque é uma posição que, primeiro, tira muito o controle da mulher sobre o movimento e a profundidade e dá muito controle para o homem, né? Então ele se empolga ali e ele não percebe a potência, a velocidade, o que for. É questão da higiene, né? Porque sim, é muito perto da vagina, porque sim, os resquícios de fezes podem contaminar a vagina e podem causar problemas, tudo isso. Mas tudo isso também pode ser controlado, tudo isso também pode ser minimizado com a higiene correta, com a limpeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do nosso ânus, como que é essa anatomia. O que acontece com o nosso corpo é que a gente tem o intestino, né? Comida passa pelo estômago, vai para o intestino e quando a gente vai no banheiro é porque essa substância toda já está no reto. Então tem o intestino e aí no final do intestino tem o reto e o ânus. O reto, geralmente, depois que a gente foi no banheiro, ele fica vazio e o nosso corpo tem uma capacidade de autolimpeza do reto. Então, a regra número 1 para a exploração anal é não fazer quando você está com vontade de fazer cocô. Então vai no banheiro umas 3, 4 horas antes, dá o tempo para o seu corpo se restabelecer e aí sim, isso é uma coisa. A segunda coisa são os 2 anéis musculares que ficam no nosso ânus, né, que são os 2 esfíncteres. Esfíncter é um anel muscular. Ambos são músculos fortes, são músculos mais rígidos. Por isso que a gente precisa ir treinando esses músculos para eles irem relaxando e se abrindo com o contato. Então, quando, por exemplo, você coloca um pedaço do dedo dentro do ânus, você está acessando o primeiro esfíncter. E o ideal é colocar e ficar parado ali um pouquinho, porque na hora que você coloca, o esfíncter aperta. É o sistema nervoso autônomo que faz isso. A gente não, né? É a resposta automática do corpo. Então coloca, deixa ele apertar e aí deixa ele ir suavizando. Paradinho ali, respirando, colocando o ar para fora, colocando a intensidade, a intenção de soltura. E aí fica ali, brinca um pouquinho ali. Se você for mais fundo e encontrar o segundo esfíncter, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai apertar. E aí de novo dá um tempo para ele soltar. E isso no sexo os homens não sabem fazer. Então assim, tomar esse cuidado, inclusive de conversar, se vocês forem ter esse tipo de interação, de conversar de que não é colocar e sair sambando, né? Explica, fala, olha, você pode entrar um pouquinho e você vai parar até eu falar quando você pode, ou até que eu mexo o meu corpo para que entre mais um pouco. O que eu falei do treinar, do alongar, do esticar. Essa musculatura ela precisa ser trabalhada, então a gente precisa começar sempre aos poucos. Esse é um brinquedinho legal para quem quer começar a estimular o ânus de forma gradual, né? Então percebe que, primeiro, qualquer coisa que for entrar no ânus precisa ter uma base de segurança. Esse brinquedinho aqui embaixo você encaixa o dedo para segurar. E aí ele é interessante porque você pode enfiar só a primeira parte e se adaptar, se acostumar. Num outro dia, se tá legal, se você sentiu prazer, você enfia mais um pouquinho e ela vai alargando, vai crescendo.
tá? E isso vai preparando o seu ânus para um estímulo maior, para um pênis inteiro ou para um dildo inteiro, o que for. Isso aqui tem o nome de bolinha anal ou de bolinha tailandesa também, tem outros formatos. Dentro do taoísmo, gente, tem um livro maravilhoso, Os Ensinamentos Sexuais da Tigresa Branca, que fala justamente sobre uma linha, né, uma linhagem de mulheres chamadas tigresas brancas, que praticavam o Tao sexual como forma de elevação espiritual. Elas achavam que iam atingir a iluminação através das práticas sexuais, inclusive ovo de jade, essas respirações, meditações e várias outras coisas. Elas tinham uma prática até do sexo oral, de praticar sexo oral no maior número de homens possíveis, porque elas acreditavam que beber o sêmen era rejuvenescedor. Aprender sexo oral com elas é o que há, porque elas tinham várias técnicas, porque elas faziam muito para isso, né? Como forma de rejuvenescimento e de iluminação. Muito bem, agora que vocês compartilharam, que vocês deram significado a esse processo, a gente vai para o nosso ritual. E hoje o nosso ritual, gente, é bruxaria, tá? A gente vai fazer primeiro uma prática que é uma visualização da coroação de vocês. E a gente vai chamar a estrela guia de cada uma de vocês para ajudar nessa coroação. E o que eu quero dizer com estrela guia? Cada pessoa tem um nome, né? Pode ser o seu protetor, o seu eu superior, o seu eu divino, pode ser a energia do universo, pode ser a deusa, pode ser o que for para cada uma de vocês. Mas vocês vão receber essa coroação da essência mais divina de cada uma de vocês. E eu vou estar com vocês guiando essa prática. E aí depois que a gente fizer essa coroação, a gente vai entrar numa prática que chama magia sexual, que é o suprassumo do que eu aprendi sobre trabalho com sexualidade e espiritualidade. Então o que vai ser? Vocês vão se ver como rainhas. E aí a gente vai abrir os 5 sentidos. Então quando você se vê como rainha, onde você tá, como o que você sente de cheiro, o que você sente de sabor, o que você sente tocar a sua pele. A gente vai engajar esses 5 sentidos. E aí a gente vai começar a ir pro corpo, e aí você tocando, trazendo prazer pro seu corpo. E nós vamos movimentar essa energia nos 7 chakras de vocês. Então já tá vindo tudo que a gente passou, né? A gente fez a respiração do cérvix, passando pelos 7 chakras. Hoje a gente vai movimentar essa energia à medida que vocês vão estar se tocando. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai abrir os canais energéticos para que vocês possam incorporar essa identidade de rainha do prazer. Então é como se vocês se abrissem o corpo, tanto físico quanto os corpos sutis, para incorporar isso que é ser a rainha do prazer. E é o que é para cada uma, por isso que a gente vai chamar a estrela guia de cada uma para vir fazer essa coroação. O que é importante? Respirar bastante, só que é uma respiração profunda, então é inspirando pelo nariz e expirando pela boca durante toda a prática quando vocês estiverem se tocando, algo como assim. Para dar espaço para a energia de vocês circular. E aí é lógico, eu vou guiando vocês, então vocês estão lá se despertando, tocando prazer, toca seio, toca barriga, toca bumbum, toca vulva, o que for, cada uma vai fazer do jeito que quiser, se quiser usar ovo, se quiser usar brinquedo, se não quiser usar nada, do jeito que for. E aí vocês vão perceber essa energia sexual que ela desperta no centro sexual, a gente vai com a respiração subindo ela. Então ela desperta lá na região do cérvix, a gente sobe ela
um pouquinho para cima na região do sacro, a gente sobe ela para o plexo solar na região da barriga, a gente sobe ela para o coração, a gente sobe para a garganta, para o terceiro olho e para o topo da cabeça. É só construindo prazer, sem chegar no clímax, sem gozar, sem orgasmo. Segura, segura. E aí quando a gente chega no topo da cabeça, a gente manda essa energia para o universo. E a gente imagina a nossa rainha do prazer no universo sendo coroada. E aí a gente devolve essa energia como uma chuva de luz voltando pela cabeça e alimentando cada célula do nosso corpo, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está entrando em espaço de ritual, então a gente está abrindo a mente mais primitiva, o nosso cérebro reptiliano, né? Abrindo também o nosso sistema límbico, as nossas emoções, e a gente está trabalhando com a energia de altíssima vibração, que é o prazer. Então a gente está se colocando numa vibração elevada e movimentando isso para que a gente sinta essa presença da rainha do prazer no nosso corpo. Oi, eu vim te convidar novamente para o grupo de desenvolvimento feminino online, o Rainha do Prazer. São 6 semanas para você desenvolver a potência multiorgástica do seu corpo. Em grupo, um grupo intimista de 4 a 10 mulheres, nós vamos explorar as 5 principais zonas erógenas do seu corpo e você vai aprender técnicas que vem das tradições do Tao sexual, do Tantra e da sexualidade sagrada, para aumentar a sua percepção do próprio corpo e prazer e expandir, entender que esse prazer pode ser conectado e que ele pode ser movimentado, para que você perceba todo o seu corpo como um grande parque de diversões prazeroso. Delícia! E eu quero normalizar o friozinho na barriga, o receio que algumas mulheres têm em se inscreverem para um trabalho tão intimista assim em grupo. Quero contar para vocês que foi exatamente assim que o meu despertar para a minha sexualidade mais profunda, para a minha sexualidade mais divina e sagrada se deu. Em 2016 eu comecei o meu processo de entendimento e ressignificação da minha sexualidade com esse olhar positivo e focado no prazer, e eu me juntei a um grupo de mulheres com a minha professora aqui dos Estados Unidos, a Laila Martin, em que nós fizemos um desenvolvimento de potência orgástica feminina em grupo. Então eu me lembro, eu ainda estava morando no Brasil, a gente se encontrava pelo Zoom, da mesma forma que eu faço com vocês, e eu me lembro até hoje da potência que foi estar em um grupo de mulheres que estavam buscando o mesmo que eu, apesar de cada uma ser de um país, de uma cultura diferente, cada uma com as suas dores, com as suas histórias, e ainda assim tantas dores, tantas histórias, tantas dificuldades, tantas travas parecidas com as minhas, quantos tabus que eu achei que fosse uma coisa só da cultura brasileira ou, né, da mulher latino-americana, e não, quantos tabus que as mulheres na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia também vivem. Então isso para mim foi uma fonte de cura muito profunda, que eu acho que eu nem consegui ainda articular muito bem, mas que eu consegui sentir e promover mudanças incríveis na minha vida e poder hoje chegar aqui, tendo estudado muito, tendo completado a minha formação, sendo certificada para realizar esse trabalho com seriedade, com embasamento teórico e prático, com direcionamento, e que hoje eu posso conduzir outras mulheres também nesse caminho de liberação, nesse caminho de ressignificação do relacionamento que nós temos com o próprio corpo. Então eu quero contar isso para vocês, eu gosto de falar que esse também foi um caminho que eu percorri, porque eu entendo também que para algumas mulheres possa ser um pouco estranho fazer isso em grupo, um pouco estranho aprender a se tocar e participar de rituais num ambiente online.
Mas lembre-se que você vai ter toda a privacidade durante os momentos dos rituais. Então, quando você for se tocar, quando você for se proporcionar prazer e colocar em prática tudo aquilo que eu estou te ensinando, você vai estar com a sua câmera fechada, com o seu áudio desligado, para que você só seja conduzida nesse caminho. Então, quero te convidar a confiar nesse processo, que é muito bonito. As minhas alunas do grupo anterior tiveram curas muito significativas, expansões, sensações prazerosas, orgasmos de corpo inteiro, descobriram pontos de prazer que elas nem imaginavam que elas tinham, mas mais importante que isso, que é o objetivo maior, né? Além, é claro, do desenvolvimento do corpo multiorgásmico, mas mais importante que isso foi a percepção de que esse corpo é pura potência e que é possível superar medos, traumas, dores, desconexão, dormência, tabus e começar hoje a criar uma nova relação com o corpo, o prazer e a sexualidade. Então, fica aqui o meu convite, assista os vídeos que eu publiquei ao longo da semana, leia os depoimentos das mulheres que já participaram, tudo isso pode te ajudar a reforçar esse convite. E se você quiser, me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem, vamos conversar, que o Rainha do Prazer está chegando. A gente começa no dia 6 de agosto e as inscrições estão abertas. Você pode entrar no meu site, marinanabon.com. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, o link está na minha bio. Se você está no Facebook, o link está aqui embaixo. Muito obrigada e te espero para a vivência maravilhosa e multiorgástica do prazer. Um grande beijo!